Olá, pessoal. Inicialmente, gostaríamos de agradecer a todos e todas que fazem esse congresso em educação, a qual podemos compartilhar temáticas muito relevantes para a formação de professores. Então, a partir disso, compartilho com vocês um trabalho intitulado A Formação de Professores sobre o Neoliberalismo, Tensões Pós-Estruturalistas, Paradigmas Reflexivos e Processos de Profissionalização. O trabalho ele foi desenvolvido por mim, Maria Tainá Margarida da Silva, juntamente com Kelva Kione de Lima. Ambas são mestrandas em Educação Contemporânea pela Universidade Federal de Pernambuco, Campus Acadêmicos do Agreste. Então, o nosso exercício de pesquisa, ele surge a partir da nossa inquietude em perceber que a educação brasileira, dentro da perspectiva neoliberal, ela é marcada, está marcada por um campo de tensões e disputas. E nesse campo de tensões e disputas, emergem-se diferentes concepções sobre ser e se tornar docente. Então, a partir disso, dessa dualidade, em entender essas disputas, passamos a compreender esse campo ou como ele se configura como um campo de disputa entre forças de captura e forças de criação. A partir disso, traçamos como objetivo geral compreender a formação continuada dos professores, enquanto o espaço tem ensinado por dinâmicas regulatórias, materializadas em metas, indicadores, competências e processos de padronização e por movimentos reflexivos que emergem da experiência, da diferença, da reflexão crítica e dos saberes construídos na prática. Enquanto objetivos específicos, iniciamos por mapear, na produção acadêmica recente, as análises sobre a influência da racionalidade neoliberal nas políticas de formação docente no Brasil, com destaque para seus dispositivos de regulação, padronização e responsabilização docente. E no segundo momento, analisar as contribuições do referencial teórico pós-estruturalista deleuziano para a problematização da formação docente, enfatizando os conceitos de captura, multiplicidade, linhas de fuga e invenção. Então, para isso, ou para entender esse campo de disputa, traçamos, por um lado, a perspectiva neoliberal, que é da hegemonia dominante, e, por outro lado, pensar a formação de professores a partir de outra perspectiva, a qual trouxemos o paradigma do professor reflexivo, a partir de Chon, Pimenta, Perrenot, Silva, Ferreira e Cruz, onde esses estudos nos trouxe a perspectiva de pensar o professor como aquele profissional que reflete sobre a sua prática, que leva em consideração as questões que estão vindo da escola, do seu saber, ou seja, aquele profissional que reflete sobre a sua prática e se reconfigura diariamente para formar-se um professor que é crítico sobre o seu trabalho, sobre os seus saberes. Então, a partir disso, a gente leva em consideração os estudos de Tardif, quando diz que o professor, ele é carregado, ele está articulado por diferentes saberes. Não apenas, por exemplo, o saber instrumental, mas ele tem domínio da parte pedagógica, curricular, de avaliação, saberes da prática, saberes conceituais, ou seja, é o professor que leva em consideração uma gama de saberes que fazem com que ele reflita sobre si e sobre o seu processo de profissionalização, ou seja, de formação continuada. Por outra perspectiva, a gente começa a problematizar a formação neoliberal que é colocada enquanto hegemônica. E para isso, trazemos os estudos de Bueno, Lima e Arruda, Santos e Silva, a qual eles passam a pensar a formação a partir, ou melhor, a problematizar a formação a partir da perspectiva neoliberal, onde eles passam a dizer ou a nos mostrar que essa formação ela está alinhada a uma profissionalização docente ou até mesmo uma desprofissionalização docente, onde o professor é visto a partir de uma lógica empresarial neoliberal. E para problematizar tudo isso, fechamos com alguns estudos, a qual percebemos a formação neoliberal alinhadas à BNCC, a BNCC Formação,
a BNC Formação, perdão, e a política de accountability. Então, para isso, para entender essa conjuntura, trazemos enquanto metodologia de pesquisa, uma pesquisa qualitativa segundo Minayo, uma revisão bibliográfica, onde fizemos um mapeamento, selecionamos textos que estavam alinhados tanto a perspectiva do professor reflexivo, quanto a perspectiva neoliberal e quanto a perspectiva deleuziana de pensar a formação de professores a partir de uma invenção, a partir da experiência. E assim, a nossa metodologia de caráter teórico-analista, onde é feita uma leitura cartográfica e minuciosa, segundo Ronick 2011, onde buscamos analisar e interpretar os discursos presentes nesses estudos. Então, a partir disso, chegamos em algumas questões. Primeiro que a formação docente sobre a racionalidade neoliberal, ela é vista como dispositivo de regulação, ou seja, a prática do professor está atrelada à padronização curricular, à avaliação em larga escala, à política de accountability, para o professor eles conseguirem alcançar metas e indicadores. E isso tem alguns efeitos sobre a docência. Primeiro, uma performatividade, onde o professor ele passa por uma responsabilização individual, ou seja, que vai reduzindo a sua autonomia, e ele torna-se um professor que é um mero executor técnico, ou seja, onde se é desconsiderados todos os outros saberes do professor. Ele passa apenas a executar o que está vindo de fora do ambiente escolar, que é discrepante, que é uma ambiguidade do paradigma reflexivo, porque é diferente do neoliberalismo, dentro do paradigma reflexivo, o professor ele é visto a partir de uma promoção da autonomia, é um professor que está em processo de transformação continuamente. Ou seja, a gente percebe que na perspectiva neoliberal, os saberes dos professores tornam-se muitas vezes reduzidos apenas a executor e técnicos. E aí reduz as suas competências apenas às competências técnicas, onde a experiência, a prática e os contextos são reduzidos. Em outro caminho, a gente percebe que essa tensão central entre controle, que é da perspectiva neoliberal de padronização, de método, de regulamentação, de regulação, ela abre também espaço para a gente pensar a formação de professores a partir de outra perspectiva. E que perspectiva é essa? A perspectiva da criação, da experiência, da diferença, da invenção, onde a formação ela não é homogênea, ela não é totalmente determinada pelas políticas. Essa formação ela pode ser um espaço de disputa e de reinvenção, onde o docente contemporâneo ele é sujeito do saber, ele é um intérprete crítico da sua realidade e ele é um criador de práticas. Então, a gente percebe que, dentre essas tensões de formação de professores, há espaço para se questionar as políticas que estão em hegemonia. Então, as contribuições que trouxemos dos estudos é que a formação docente ela não é homogênea, que essas políticas elas não são totalmente determinantes, ou seja, que o professor, a partir de uma perspectiva pós-estruturalista, a partir de uma perspectiva de professor reflexivo, ele pode começar a questionar e a intervir no seu ambiente de trabalho, no seu lugar de ser e se tornar professor. Então, existem essas resistências e reinvenções e que a docência, ela de fato se configura como um espaço de disputa. Então, essa formação docente, ela é atravessada por tensões permanentes, não se reduz ao neoliberalismo e possui um potencial de criação. Essas são as nossas referências. Agradecemos à Universidade Federal de Pernambuco, ao campus acadêmico do Agreste, às agências financiadoras, CAPES e FACEP, e aqui é o nosso contato. Então, estamos extremamente felizes em poder compartilhar um pouco da nossa pesquisa e futuramente poder compartilharmos mais a fundo sobre questões inerentes à formação de professores. Entender que ser professor é estar em um constante processo de transformação, de reinvenção da sua prática, mesmo diante de políticas neoliberais de formação no contexto brasileiro. É isso. Muito obrigada.